Oi, gente, vim aqui rapidinho hoje pra gente falar sobre o filme de Duna, já que aqui no canal a gente fala mais de livro, mas eu já falei muito de Duna, então acho que é bacana eu comentar um pouco do que eu achei do filme. Ele lançou agora recentemente, nessa semana, e eu já tive a oportunidade de assistir com alguns amigos. Como muita gente sabe, Duna é a minha ficção científica favorita, então eu tava animada pra ver o que ia ser feito do filme, e tava rolando muitas opiniões de que seria o novo Senhor dos Anéis, então tô aqui para trazer para vocês o que eu achei, quais eram as expectativas, se é fiel ou não ao livro, e eu espero que vocês curtam o vídeo. Então, antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal para saber tudo que eu posto por aqui. E vou deixar aqui também o vídeo em que eu faço o unboxing do box de Duna, caso você tenha interesse em saber como é que é para adquirir todos os livros ao mesmo tempo. Toda a primeira trilogia, no caso. Duna tem muitos e muitos livros, alguns escritos pelo Frank Herbert, que é o autor do primeiro livro também, mas muitos outros são escritos pelo seu filho. Porém, se você pesquisar, a Wikipédia tem uma ótima explicação de como tudo isso funciona, como que você faz para ler. Então eu acho melhor a gente não ficar perdendo tempo com isso. Dá um Google e o Google tem todas as respostas. Mas falando do filme, eu tava com uma certa expectativa, mas eu acho que a minha expectativa foi no nível normal. Eu não tava esperando amar o filme, eu tava achando que chamar de O Novo Senhor dos Anéis era um pouco além do que deveria. Porque a questão do Senhor dos Anéis é que eu tenho muito uma relação de assistir toda vez que tá passando na TV, sabe? E eu acho difícil construir esse relacionamento com outros filmes. Embora aconteça de vez em quando, de encontrar um filme novo que eu adoro muito e eu quero ficar vendo repetidamente. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, Duna, o filme, é a adaptação do livro Duna, primeiro volume da trilogia Duna, do Frank Herbert. É um livro de ficção científica já bem antigo, que tá aí agindo como um incentivador para muitas pessoas que escreveram ficção científica depois e até hoje. E por que eu gosto tanto de Duna? Porque não tem robô. Eu tenho um problema muito grande com ficções científicas porque eu odeio robô, acho chato. E a questão é que Duna se passa em um universo pós-robôs. Então a gente tem toda a questão de viagem espacial, caso você goste de óperas espaciais. Duna é nesse sentido, porém é um mundo bastante diferente do que a gente costuma ver, que inclusive eu acho que é muito parecido com uma fantasia, só que no espaço. E o filme trouxe bastante essa vibe, com ali a atuação do Timothée Chalamet, que achei uma boa atuação pro personagem. A Zendaya apareceu pouco nesse filme, sei que essa é uma reclamação de muita gente, eu já esperava, porque eu sabia que eles iam separar o livro em duas partes. Então essa primeira parte do livro foi esse filme e a gente vai ter a segunda parte do livro em outro filme em 2023. Muito tempo, sim, eu sei. Então caso você esteja esperando ver a Zendaya, não verás muita Zendaya. Na verdade vai ver, mas ela tem poucas falas. Quanto à fidelidade com o livro, eu achei bastante fiel. Tudo que acontece no filme basicamente acontece no livro, não tem nada mirabolante, o que gostamos. Mas a minha maior crítica é que eu senti falta de algumas coisas, que eu sei que não daria tempo de colocar no filme, porque o filme é uma linguagem que dura aquelas 2 horas e meia ali, e se deixar muito mais longo vai ficar chato. Eu já achei que eles colocam muita informação nesse primeiro filme, que eu sei que é necessário porque é difícil entender esse universo logo de cara e você só tem 2 horas e meia pra explicar e pra ter toda uma narrativa. Então eu sei que não dava tempo de, por exemplo, ter mais da política intergaláctica e da política de Arrakis. Também não deu tempo de desenvolver tanto a situação social do planeta. Pra mim, a coisa que mais fez falta foi a questão da desigualdade social representada pela água, porque Arrakis é basicamente um grande deserto, esse planeta que a gente conhece também como Duna, e a água acaba sendo um recurso muito importante, um recurso que mede riquezas muitas vezes, e a maneira como os diferentes povos, diferentes classes sociais têm essa relação com a água é importante. É importante até pra gente depois entender melhor os Fremen, que a gente vai conhecer ainda melhor na segunda parte, que vai ser lançada só em 2023, mas eu acreditava que seria importante abordar mais essa questão da água. A gente só vê isso rapidamente numa cena. A gente tem uma cena que tem uma pessoa regando uma árvore ali no palácio, que o personagem principal tá morando, e nesse momento a gente tem a fala de que a água utilizada para molhar essa árvore poderia ser utilizada para 5 pessoas. Então fica esse questionamento, mas ao mesmo tempo esse mesmo personagem fala que ele gosta de manter as árvores porque elas representam o sonho. Então, não, eu acho que não realmente mostra a tensão que existe com relação à água, porque eles realmente querem manter as árvores. Porque elas representam a esperança de um futuro em que vai ter água em Arrakis. Porém, no livro a gente tem mais alguns momentos, tem um jantar em que a gente percebe o quanto, embora não se tenha tanta água no
palácio ali, eles têm muito mais água do que as pessoas lá fora. Mas realmente eu gostaria de ver essa questão sendo mais tensionada, o que me leva ao ponto de que eu gostaria que tivesse sido uma série, não um filme. Eu sei que filme tem mais orçamento em geral, um orçamento maior, que na série provavelmente os efeitos especiais não ficariam tão bons quanto no filme. Essa coisa de gastar muito em série tá se tornando mais popular só agora, ali com o pessoal da Amazon Prime fazendo Senhor dos Anéis caríssimo. Mas eu fiquei com essa sensação de que a gente poderia ter mais da riqueza da construção de mundo do Frank Herbert se fosse uma série. Uma coisa que também seria abordada melhor se fosse uma série é uma questão que me incomodou no início do filme, porque são muitos segmentos explicativos, um atrás do outro. Exposição, exposição, exposição. E eu sei que, de novo, são coisas necessárias, porque a pessoa que tá chegando ali, que não leu o livro, que precisa entender só a parte do filme, precisa dessas explicações. Só que quando você tá fazendo um filme, de novo, a linguagem de 2 horas e meia, você tem pouco tempo para apresentar todas essas coisas, elas acabam sendo encadeadas uma depois da outra, e isso é muito chato, eu morro de tédio quando eu tenho esse tipo de coisa. Eu tenho essa reclamação em tudo quando tem muitos segmentos expositivos, qualquer filme, qualquer livro, acho que não fica legal, e até deixa o personagem principal parecendo um pouco burro às vezes, porque ele parece ter dúvidas quanto a coisas que ele deveria saber, já que ele é o filho de um duque importantão, e ele tem uma super educação, todo o acesso do mundo a conhecimento, mas ele mesmo assim fica fazendo alguns questionamentos e algumas coisas que não é que ele não saiba, mas é que o filme precisa de uma desculpa pra explicar pra gente, pro espectador. Mas eu achei que fica um pouco chato. Entendo a decisão, porque é uma linguagem filme. Porém, se fosse uma série, a gente poderia ter feito algumas explicações ao longo do episódio, mas também mostrando um pouco de outras coisas acontecendo, do dia a dia do Paul, pra depois a gente ter um choque maior, sabe? Quando eles chegam em Arrakis e é tudo diferente. Dito isso, eu gostei de algumas contraposições de cena que a gente tem do planeta que ele morava antes, Caladan, com o planeta para qual ele foi, Arrakis, que é um planeta de areia, porque Caladan tem muita água e a gente fica vendo muita água o tempo todo, a gente vê chuva, a gente vê o Timothée Chalamet colocando a mão na água, e depois a gente tem um paralelo em que o Timothée Chalamet coloca a mão na areia lá em Arrakis, então esse tipo de questão eu achei legal. A gente tem o personagem indo de um planeta muito cheio de água para um planeta sem água. As cenas de ação ótimas, perfeito. Percebi que algumas cenas que existem no filme não acontecem bem assim no trailer. No trailer elas foram mudadas um pouquinho de leve. Por exemplo, o personagem do Duncan Idaho, que é feito pelo Khal Drogo. No trailer ele fala, vamos lutar como demônios, e no filme ele fala, eles lutam como demônios, quando ele tá se referindo aos Fremen. Mas isso é só um exemplo, tem outras cenas que parecem ter sido feitas especificamente pro trailer. No fim das contas, o filme é um bom filme de ação, eu acho que se você tá na dúvida de assistir ou não, você vai achar divertido ver o filme. Principalmente se você gosta de ficção científica. Tem muitas naves, tem lutinhas com coisas tecnológicas, porém sem armas, o que é uma coisa interessante. Vai fazer sentido pra vocês ao longo da trama o motivo deles usarem armas brancas, facas, adagas, esse tipo de coisa. Eu acho que o filme é compreensível pra quem não leu o livro, que é sempre importante, que a gente não pode assumir que a pessoa vai ler o livro pra assistir o filme. Então, a minha análise geral é que gostei, achei legal, mas pra mim não foi mágico. Sabe? Eu realmente fiquei pensando que numa série daria pra abordar muito mais as coisas da política e da cultura, que eu acho que é a parte principal do trabalho do Frank Herbert, que é a coisa mais interessante nos livros dele. E o filme ficou muito mais um filme de ação, o que é bacana, eu gosto de filmes de ação também. Mas eu não me apaixonei, e é isso, mas eu também não esperava me apaixonar. Não diria que é o novo Senhor dos Anéis, não por gostar muito de Senhor dos Anéis, mas porque Senhor dos Anéis tem uma coisa de ritmo que o ritmo de cada filme é muito interessante. É um ritmo que em Duna eu fiquei cansada muitas vezes, porque tem muita coisa acontecendo muito seguido e toda hora, e tudo é muito dramático, justamente porque não tem tempo para desenvolver. Ao passo em que Senhor dos Anéis a gente tem um ritmo mais bem estabelecido, que flui muito bem. Até eu andei assistindo a versão estendida dos filmes, eu sei que tem gente que assiste só as versões estendidas de Senhor dos Anéis desde que elas saíram, e apesar de eu ter gostado das cenas extras, eu não gosto da versão estendida dos filmes. Acho que tem um motivo muito bom para as cenas terem sido cortadas, que é que elas atrapalham o ritmo. Elas não apenas deixam os filmes muito mais longos, como elas quebram o ritmo que o filme tá vindo, e elas não são realmente necessárias. Todas as informações que tem nelas, você tem em algum outro momento do filme, se elas são informações que você precisa para seguir. E algumas vezes elas até têm informações que para mim ficam em excesso. Então, o que eu tô dizendo é que Senhor dos Anéis tem um ritmo muito bacana que para mim falta em Duna. Que talvez fosse melhor se fosse uma série, talvez. Eu gostei das decisões de trilha sonora de Duna, tem umas trilhas muito legais.
que são um pouco atrapalhadas pelo fato de que elas têm que surgir o tempo todo sendo super dramáticas, porque tem sempre alguma coisa muito dramática acontecendo. Mas eu curti, foi bacana, um pouco óbvia as escolhas de trilha sonora, uma coisa assim, uma vibe árabe, deserto. Mas o livro tem essa vibe árabe, deserto, então acho que tá tranquilo. A sonorização do filme, de forma geral, é muito interessante. E é isso, essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham curtido. Acho que a experiência de vocês assistindo no cinema vai ser muito legal, justamente porque vai ter todo o som do cinema, vai ser muito bacana pra esse filme. Dá muito mais emoção e a sonorização do filme foi muito bem feita, então vai ser muito legal. Mas fica o meu pensamento de que é mais um filme de ação e menos focado em coisas que eu achava mais legais no livro, que é mais a parte cultural e política das questões intergalácticas e do próprio planeta Arrakis. Eu sempre gosto de ver os meus livros favoritos sendo adaptados para eu ter eles em mais de um tipo de plataforma. E é isso, não deixem de assistir o meu unboxing de Duna e eu tô pra ler o terceiro livro, né, gente? Eu não li ainda o terceiro, eu li só o primeiro e o segundo. Tô aí pra finalizar esta trilogia. Será que vai ser esse ano? Eu não sei, tô duvidando um pouco, pra ser sincero. Pra já fazer um update de leitura pra vocês, estou lendo esta coisa gigantesca chamada Dança da Morte. Tô achando muito legal. Realmente mais um trabalho muito interessante do King e muito assustador de ler durante uma pandemia, porque fala sobre o quê? Uma pandemia. Isso mesmo. A gente na pandemia lê sobre pandemia. Muito obrigada, gente. Aproveitem o cinema pra assistir Duna. Me falem o que vocês gostariam de ver adaptado pros cinemas e o que vocês mais gostaram no filme, o que vocês odiaram no filme, me falem nos comentários. Se forem dar spoilers, deem um aviso de spoilers ali antes do comentário de vocês, beleza? Até mais!